Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Coprelcast, o podcast da nossa cooperativa. Hoje estamos num modelo um pouco diferente, mudamos o nosso cenário para também trazer uma novidade aqui para o nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que representa um passo muito importante no futuro do setor elétrico, que são os resultados do projeto Sandbox Tarifário. Aqui em cima a gente vai colocar inclusive o link dos outros podcasts que a gente já gravou sobre esse mesmo tema. E para essa conversa de hoje sobre esses resultados, a gente recebe então esses dois convidados muito especiais que foram diretamente envolvidos nesse projeto aqui na Coprel. O Douglas Scapini, que é coordenador de faturamento e medição de energia, que teve um papel fundamental na condução da parte técnica desse projeto, e também a Bruna Pazdiora, que é coordenadora de marketing aqui na Coprel, que contribuiu então com toda essa estratégia do projeto em contato com esses cooperantes. Gente, para nós contextualizar, para a gente começar a falar sobre esse tema, vamos explicar então de forma breve o que é o Sandbox Tarifário novamente, né, na prática, e como que funcionou esse experimento. Bem-vindos! Obrigada, Eugênia. É um prazer estar aqui com você, com o Douglas, os nossos ouvintes. E acho que o Sandbox a gente pode começar falando realmente da prática. O que é o Sandbox, né? O Sandbox, ele é literalmente uma caixa de areia que permite que a gente brinque dentro dessa caixa, que a gente faça experimentos como crianças fazem experimentos dentro de uma caixa de areia, né? Então, esse projeto veio com essa intenção, que a gente olhasse para o mercado e fizesse alguns experimentos, né, Douglas? É isso mesmo. Bom dia então a todos, né? Eu acho que é bem isso que a Bruna comentou, né? O Sandbox, ele nos permite fazer essa transição, né? Transitar por experimentos diferentes, né? O setor de energia, ele é um ambiente altamente regulado, então a ANEEL nos permite, né? Autoriza, né? A gente a fazer esses experimentos. Então, acho que a caixa de areia é justamente essa analogia, né? De tu sair desse ambiente regulado e poder estudar outras maneiras de tarifas, né, de regulação diferente. Acho que é importante isso, né? Eu particularmente gosto muito desse tipo de significado, quando a gente entende o que aquela palavra significa e por que ela foi escolhida. Então, o Sandbox, realmente, quando eu descobri que era caixa de areia, eu fiquei pensando, realmente faz alusão a esse ambiente de experimentos, né? Então, é muito interessante. E para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, entender como que se deu esse processo dentro das funções de cada um. O que a Bruna se responsabilizou, o que o Douglas se responsabilizou, de acordo também com as funções de vocês aqui na Coprel, como que o marketing contribuiu, como que a parte ali de medição de faturamento contribuiu, o que também foi responsável pela escolha de vocês para se envolverem com esse projeto. Eugênia, eu vejo que o marketing foi responsável por traduzir para os consumidores essa linguagem técnica que todo o projeto do Sandbox traz. A gente está falando de um ambiente que ele é altamente regulado, a gente pega uma fatura, uma conta de energia, é cheio de siglas, é cheio de encargos, e há uma dificuldade do consumidor conseguir entender isso. Então, o principal papel do marketing foi realmente conseguir traduzir isso de forma simples para que o consumidor conseguisse entender. E claro, né, observando aí dentro desse Sandbox o comportamento desse consumidor, e a gente foi aprimorando com materiais de comunicação que trouxessem fluidez para que o consumidor conseguisse tomar uma decisão em participar ou não participar do projeto, se participando, o que ele escolheria dentro desse projeto, que ele podia fazer escolhas, né, em relação a tarifas. Então, enquanto o papel do marketing foi justamente trazer essa clareza ao consumidor do que era o projeto, por que era e o que ele poderia estar fazendo, participando, né, desse projeto. Eu acho que isso faz muito parte da comunicação do marketing, porque a gente sabe que o mercado livre de energia também é uma proposta nova que implica também daquele cliente, daquele cooperante confiar naquela empresa, naquela organização, naquela cooperativa que está conduzindo esse processo, porque é um processo novo que traz mudança e toda mudança pode também gerar alguma resistência. Então, a gente se mostrar disponível com uma linguagem clara, traduzindo essas informações para o consumidor, faz toda a diferença, né? Porque além de ser um processo de venda, ele também e de comunicação, ele passa a ser um processo educacional. Então, o nosso objetivo aqui era educar esse consumidor ao que era o projeto, muito similar realmente com o Mercado Livre de Energia.
Perfeito. E você, Douglas, como que foi a tua condução, a tua participação técnica nesse projeto? Eu acho que nós do faturamento, né, foi bem a parte operacional mesmo, né? Claro que a gente conduziu junto com outros setores também, né? Não foi só o marketing e somente o faturamento, teve o pessoal do comercial, né? O pessoal do atendimento também participou, o nosso time do regulatório também, né, atuou bastante durante a condução do projeto. E é isso que vocês comentaram mesmo, né? Eu acho que o grande ganho assim do projeto e eu acho que foi o que nos motivou a participar foi justamente nós verificar essa adesão dos nossos cooperantes, né? E também sentir deles essa percepção deles do que é hoje a fatura de energia, né? Porque ele não tem essa visão assim do que está embutido dentro da fatura, né? Como a Bruna comentou, são muitas siglas, são muitos nomes diferentes, tem muita coisa embutida dentro da tarifa hoje que ele acaba desconhecendo, né? Então já foi esse primeiro passo, né, nessa ideia de educar mesmo, de que ele entenda, que ele seja mais proativo no sentido de olhar para a fatura dele e saber o que faz sentido, o que não faz, né? E ele foi muito assim, o projeto foi concebido muito no sentido de realmente o nosso cooperante ele ser proativo mesmo, dele entrar no sistema, né? Foi desenvolvido um sistema para isso, ele escolheu o produto que fazia mais sentido para ele. Então isso gerou esse desconforto, né, para ele sair dessa zona de conforto ali de simplesmente receber a fatura e pagar, e ele ir lá e conhecer o produto, o que é uma TE, o que é uma TUSD, né, que são componentes da tarifa. Então isso, eu acho que a grande valia do projeto, e foi uma das propostas do projeto mesmo, foi validar esse entendimento dele, né, e também essa curiosidade, né, despertar nele essa vontade de entender, de conhecer o que é o mercado livre de energia, né? Então acho que o marketing teve um papel fundamental nisso, né? E a gente teve várias percepções, né, de que realmente precisa se intensificar essa educação, né? Então acho que o projeto deixa esse legado para nós, né? Exatamente. Eu gostaria que vocês comentassem também sobre uma das etapas que ficou mais visível assim para nós desse projeto do Sandbox Tarifário, foi a ida de vocês para São Paulo para apresentar esses resultados, debater essas questões que eu sei que inclusive a Coprel obteve destaque, né, no projeto. E isso é muito importante para nós, principalmente pelo retorno dos cooperantes e clientes mediante a esse projeto, né? Então, qual que foi o motivo dessa viagem? Qual que foi o evento que vocês participaram? O que foi percebido lá a partir dessa atividade? A gente participou, Eugênia, de um workshop lá na CPFL, né, em Campinas. Então, junto com as outras cooperativas também, a gente pôde apresentar junto com a Sertagia, com uma colega da Sertagia, esses resultados do Sandbox. E a Coprel era uma das cooperativas que tinha o maior número de pessoas que poderiam aderir ao projeto, né? Então, isso trouxe um peso realmente muito grande, uma responsabilidade muito grande da forma que a gente ia interagir com essas pessoas, né? Durante o projeto, né, do nosso Sandbox aqui, da abertura do mercado, né, foram realizados alguns workshops, né? Esse foi exclusivamente para a gente tratar sobre a comunicação do projeto, né? Então, teve várias outras distribuidoras que participaram, né, e com pessoas ligadas à comunicação. E o destaque principal, eu acho que das permissionárias, né, foi que a gente já estava com o projeto em campo, né, rodando, né, durante esse workshop. Poucas distribuidoras já estavam a campo, talvez somente nós estivéssemos, né, naquele momento, então isso já despertou o interesse das outras distribuidoras também, né, e a própria Abrad também viu isso com bons olhos, então eu acho que esse papel de destaque, esse papel de pioneirismo que a Coprel tem e as demais permissionárias e cooperativas que participaram junto conosco, ficou ainda mais evidente, sabe, com esse Sandbox, porque a gente iniciou o projeto, né, foi um projeto de 18 meses, teve um início, já teve um fim, já estamos colhendo resultados, sabe? Então acho que isso coloca as permissionárias mais uma vez na vitrine, assim, do pioneirismo, do desenvolvimento, sabe? Que a gente realmente, quando resolve fazer uma coisa, a gente vai lá e faz, sabe? Então acho que isso também, com certeza, na própria agência, na ANEEL, isso teve, assim, uma boa percepção, né? Olharam com muitos bons olhos, a gente conversou com várias pessoas da ANEEL e eles sempre nos parabenizaram, né, e estavam empolgados também com o andamento do projeto, né, então acho que isso nos colocou mais uma vez na vanguarda do setor elétrico, né. Eu acredito
que somente pela história da Coprel e também pela percepção do modelo cooperativista, a gente já tem essa noção de pioneirismo, né? Essa aproximação com o cooperante, com o cliente, com o consumidor, de uma forma ainda mais próxima mesmo, verdadeira, humana, personalizada. E nesse processo, o que mais chamou a atenção no comportamento dos consumidores durante o projeto? O que vocês perceberam desse retorno desses clientes, cooperantes e consumidores? Ainda, Eugênia, falando sobre o workshop, né, a gente conseguiu perceber diversas similaridades entre os projetos, e essas similaridades vão de encontro com a tua pergunta sobre as percepções. Eu entendo que um dos pontos principais é justamente em relação ao conhecimento da fatura de energia. Acho que isso foi aprimorado, o consumidor passou a ter mais interesse sobre a fatura de energia dele, né? E um outro ponto que a gente entendeu como muito importante é o formato de contato com o consumidor. Então, a gente sabe que hoje a gente está sujeito a tomar muitos golpes pela internet, né? Então, a gente fazia uma comunicação ali pelo WhatsApp, o cliente precisava acessar um link para fazer a inscrição. Então, havia muito medo em relação a isso. Será que é verdade? Será que é Coprel? É um golpe? Eu vou passar por alguma penalidade em relação a isso? Então, outra tarefa da comunicação também foi isso, deixar claro os nossos canais oficiais, o porquê, como aquilo estava sendo feito, né? Justamente por essa angústia do consumidor pelo cenário que a gente está passando. E isso foi, né, Douglas, algo que a gente conseguiu ver em todas as apresentações lá dentro do workshop do Sandbox Tarifário. Perfeito. E nessa questão do comportamento do consumidor, as pessoas mostraram essa confiança, essa entrega em relação ao projeto, também saber que contrapartida eles dariam, se teriam que pagar alguma coisa, de que maneira eles iriam participar realmente disso, se ia mexer muito na rotina, né? O que vocês perceberam desse retorno das pessoas ao participar? Eu acho que o primeiro sentimento deles foi curiosidade, né? Primeiro, acho que nem foi curiosidade, foi a desconfiança, que foi, né, o que a Bruna comentou. O pessoal veio muito com desconfiança do projeto, porque não é todo dia que alguém faz um contato contigo e te oferece um desconto, né? Então isso já gera uma certa desconfiança, um certo medo, um receio, né? Depois a curiosidade, eu acho que foi um segundo momento depois que ele entendeu o projeto e tudo mais, né? E eu acho que isso fez com que ele participasse mais, né? Eu acho que ele mais ativamente, né? Porque ficou curioso, queria conhecer os produtos e tudo mais, né? Então, eu acho que o que a Bruna comentou, né? O grande legado que fica para nós aqui como cooperativa, né? Que atuamos já no setor, eu acho que é realmente assim, procurar cada vez mais humanizar o atendimento. Eu acho que isso é uma percepção que a gente teve no workshop, como a Bruna comentou, assim, até para o pessoal de lá, assim, foi uma surpresa de saber que hoje o mundo tá indo muito para o virtual, né? Tá indo muito para tirar o contato, né? E a gente no projeto, a gente notou que aquelas ligações que a gente fazia, ou a gente recebia o pessoal aqui no atendimento presencial, fazia muito mais sentido para eles. Então eles tinham confiança. E o projeto, um dos viés do projeto era testar também a fidelidade à marca, né? Então acho que isso ficou latente para nós, assim, que o nosso cooperante, ele confia na Coprel, né? Eu acho que ele tem total respaldo, assim, quando a gente fala, não, pode confiar que é a Coprel. Então teve até questionamentos de cooperantes que, mas se eu aderir, a Coprel não vai mais me atender. Então isso é uma percepção também do Mercado Livre, né? Um receio que os consumidores têm, né? Os cooperantes do Mercado Livre. Se eu for para o Mercado Livre, eu não sou mais Coprel, entende? Então a gente deixando claro isso para eles, não, o senhor vai ser sempre Coprel, né? Fique tranquilo que vai ser sempre nosso cooperante. Já dá essa tranquilidade para ele migrar, né? Eu acho que isso também serviu para nós entender que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que a Coprel está no caminho certo, mostrando mais uma vez que a gente está sempre um passo à frente daquilo que está para acontecer. Acho que isso é importante também, né? Tá se preparando, tá se educando, se transformando, né? E também levando essa informação para o nosso cooperado. Acho que isso ficou, assim, para nós também bem reforçado, assim, com o projeto como um todo. Exato. E para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem qual que foi o público, o perfil desses consumidores que participaram do projeto, enquanto quantidade, mais ou menos quantos foram, e eles participavam de qual público, quais características eles deveriam ter para participar, ou se não deveriam.
Teve algumas regras, né, do projeto, né, para nós fazer essa seleção, essa primeira seleção, né, dos nossos cooperantes. O total foi 1.350 que estavam aptos a participar e foram selecionados a participar, né, então eles, mesmo não aderindo, eles participaram do projeto, né, porque o não também para nós foi uma percepção e um estudo para trazer resultados para a abertura do mercado. Mas quem aderiu mesmo foram 260 cooperados nossos. Então tinha algumas regras de consumo mínimo, eles não podiam ter algum, digamos assim, algum benefício já, placa solar, baixa renda também não era eleito. Então tinha algumas etapas que foram eliminando, né, para que chegasse nesses 1.350. Então a gente entende assim que os 1.350 participaram, porque em algum momento eles receberam um contato, e desses 1.350, 260 realmente aderiram e ficaram esses 12 meses no mercado livre de energia, né? Perfeito. E eu trouxe aqui uma colocação de uma das matérias que a ANEEL divulgou em relação aos resultados desse projeto. Que segundo o superintendente da Infracoop da Federação das Cooperativas de Energia do Rio Grande do Sul, a FECOERGS, que também sempre está em contato conosco, o superintendente, então, José Zordan, ele pontua que muitos consumidores ainda desconhecem os diferentes componentes da tarifa de energia elétrica e que essa foi uma das percepções do projeto de modo geral. Por que ainda é tão difícil para o consumidor entender a conta de energia? Porque, sendo um dos pilares ali de percepção desse projeto, a gente vê que tem aquela questão mais burocrática, é o custo, é um serviço essencial, mas nota-se essa resistência em relação à dificuldade de entender aqueles termos que vocês já haviam falado também, né? Como comunicadora, Eugênia, eu percebo que a fatura de energia ela não foi feita pensando na experiência do usuário. Ela é composta de uma forma completamente técnica. Então, quando o cliente vê aquele monte de sigla, ele não presta muita atenção no que compõe. E aí, quando a gente faz as provocações que foram feitas com um projeto como o Sandbox, ele passou a buscar querer entender o que é aquilo. Mas o que é esse TUSD que eu estou pagando aqui? O que significa isso? Então, já buscar uma outra ferramenta, as próprias redes sociais da Coprel, que a gente fala muito sobre isso, para desvendar e deixar um pouco mais claro o que é essa fatura. Porque realmente é um documento totalmente técnico que acaba dificultando esse entendimento, né? Eu acho que é bem como a Bruna apontou, né? Eu acho que a fatura de energia, ela, nos últimos anos, assim, ela vem se tornando cada vez mais complexa, né? Porque teve a geração distribuída que entrou, então é muita regra de faturamento, é muita... E os grandes consumidores, eles já têm essa percepção, eles já têm essa, digamos assim, muitas vezes até uma consultoria por trás, né? Para poder fornecer para eles insumos para que eles possam entender a fatura de energia, né? Mas a baixa tensão, né, que a gente chama, que é os residenciais, pequenos comércios, indústria, eles não têm essa consultoria, né, não têm esse apoio e também eles procuram não buscar essas informações, né? Então eu acho que é um grande caminho assim que a gente vai ter que trilhar agora com a abertura, né, que já é algo concretizado que vai acontecer. É um caminho que o marketing vai ter que fazer, né, o pessoal da comunicação vai ter que trabalhar muito isso daqui a pouco até largar pequenas pílulas de conhecimento durante essa jornada para que o cooperante, quando o mercado realmente abrir, ele entenda o que ele está optando ou não, né? Para que ele realmente tenha esse entendimento dele poder optar e aquilo fazer sentido para ele, né? Eu acho que isso é importante, né? Então, para a gente falar agora, contextualizar sobre o status do projeto, quando ele finalizou, o que vai acontecer daqui para frente, qual que é a visão de futuro para esse projeto, o que ele vai embasar daqui para frente? O projeto ele finalizou no último dia de dezembro de 2025, então ele teve, né, 12 meses a campo, foi um projeto de 18 meses no total. Então ele agora encerrou a parte de campo, né, e agora ele está na fase de realizar os estudos, né, fazer os relatórios de toda essa percepção, de todo esse projeto como um todo, e aí apresentar isso para a ANEEL, né, para a ABRAD, para os órgãos, né, reguladores, para que eles possam usar isso como insumo para realmente ou abrir alguma consulta pública, né, para o mercado, ou também já usar isso para a abertura do mercado como um todo, né? Acho que agora é essa fase assim do pós-projeto, né? E aí tem a empresa Consultar, que orquestrou todo o projeto, né? Que está responsável por desenvolver, né, esses relatórios, encaminhar, né, para
a ANEEL e para os órgãos que participaram como um todo, né, e patrocinaram também o projeto. E pessoal, para a gente finalizar, qual que é a principal mensagem para o consumidor daqui para frente? Pensem em quem está nos assistindo, que está também esperando esse retorno ou na dúvida de o que ele precisa saber para se munir de informações também para as próximas decisões do setor elétrico que ele vai tomar pela empresa dele, pela residência mais para frente ainda, né, pelo investimento que ele está fazendo também na propriedade, na empresa, na indústria. Qual que é a mensagem para esse consumidor? Eu entendo, Eugênia, que o mercado ele está cada vez mais transparente e o consumidor ele tem cada vez mais o poder de escolha na mão, que é isso que o mercado livre de energia vai trazer para a gente. Então é muito importante que esse cliente esteja 100% atento ao que está acontecendo no mercado, que acompanhe essas notícias, né? Que acompanhe nos canais da Coprel, o que a Coprel está fazendo, por isso também como o projeto do Sandbox, para que ele agregue mais informações, né, e ele possa tomar uma decisão com maior clareza, com mais certeza do que ele está fazendo. Perfeito. Pessoal, então desde já agradeço muito vocês. Preciso mencionar aqui também que o Douglas está praticamente recebendo o selo de amigo da comunicação, pois é o terceiro podcast que ele participa, então é muito interessante ver como todas as áreas da Coprel buscam contribuir com os nossos projetos de comunicação também. E agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade e também por tudo que já agregaram e ainda vão participar em relação a esses projetos que buscam tirar a gente da zona de conforto, participar mais ativamente das decisões do setor elétrico e também deixar à disposição a todos os nossos clientes, cooperantes, o nosso público que está nos assistindo agora. Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida, para conversar sobre esses assuntos, inclusive se você aí tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o prazer de esclarecer isso também para as pessoas. Então é isso, muito obrigada pessoal, obrigada Douglas, obrigada Bruna pela disponibilidade de vocês e obrigada a você também por ter assistido até aqui, continue nos acompanhando e também estamos sempre muito abertos a novas ideias, então se você tem uma ideia de nova pauta, um assunto que você tem dúvida, coloca também aqui embaixo para a gente ter esse tema para a gente discutir daqui para frente. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o nosso novo episódio sobre o Sandbox tarifário e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.